Bom dia, meu povo! Vamos entrando. Hoje eu vou falar com vocês. Não vai ser uma live demorada, é uma live um pouco mais rápida, um pouco mais dinâmica. Mas eu vou falar com vocês sobre a linguagem do Pilates. Então, vamos ver o que significa quando um instrutor de Pilates está conversando com você. Ou você que é instrutor de Pilates e não sabe como facilitar a vida do seu paciente. Qual a forma mais simples de você conversar com ele e de uma forma que ele entenda e que você saiba o que você quer. Porque às vezes a gente fala muitas coisas e a gente não sabe expressar o que na nossa cabeça está óbvio, mas que para o nosso paciente não é óbvio. Então vamos entrando. Eu não vou demorar hoje. Quinta-feira é hoje. É o dia que a gente faz as filmagens do nosso curso online. Mas hoje, excepcionalmente, não tivemos a gravação. Então, por isso que eu estou aqui. Aproveitei esse tempo para poder compartilhar com vocês um pouco mais sobre o Pilates, tá? Então, eu vou falar bastante da teoria, mas o principal vai ser a prática, tá? Para você saber aplicar essa teoria. Então, seja muito bem-vindo e vamos lá. Então, primeira coisa que a gente precisa saber, que o Pilates, a gente precisa ter uma linguagem simples, clara e esclarecedora. A gente vai falar com o nosso paciente e ele tem que entender o que você quer falar, o que você está querendo dizer, de uma forma muito rápida, porque o Pilates é dinâmico, ele não pode ter paradas, a gente não pode dar um descanso para depois começar um outro exercício. Ao contrário, enquanto está acabando um exercício, a gente já começa um outro movimento. E o mais importante, as correções durante esse exercício. A gente tem que corrigir de uma forma rápida, onde a pessoa, por exemplo, são 10 repetições do exercício, na segunda repetição ela já entenda o que você quer, para que ela faça as 8 próximas repetições da forma correta. Então, é por isso que é tão importante a linguagem no Pilates. Como que a gente fala de uma forma clara? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai ouvir muita gente falando: abrir o peito. E aí às vezes a gente não entende o que é abrir o peito. Então às vezes a gente está lá na aula e você vai ver, falar assim, ó, abre o peito. O que todo mundo imagina? Que é isso? Empurrar os ombros para trás. Então eu vou fazer isso daqui. Não, isso não é abrir o peito. Abrir o peito é imaginar que você está entre duas paredes. Então uma mão para cada lado. E você tem que tocar nas duas paredes simultaneamente. Então eu abro o peito, não é empurro os ombros para trás. Às vezes as pessoas empurram tanto os ombros para trás que bem no meio da coluna, entre as escápulas, que são esses ossos aqui das costas, estão bem no meio, faz até uma gordurinha ali. Ou afunda, faz um vão ali no meio. Isso significa que a pessoa empurrou os ombros para trás. E o objetivo não é para trás. Sim, abrir, para os lados. Então, vamos ter esse imaginário. Uma mão de cada lado, eu vou crescer. Então, eu abro o peito. E sem os braços, é a mesma ideia. Então, meus ombros estão crescendo para o lado. Isso é abrir o peito. Alongamento. No Pilates, a gente tem muito exercício de alongamento. Mas, esses exercícios não significa que eu vou só alongar. Normalmente, os exercícios de alongamento são em posturas que estão trabalhando também o fortalecimento. Então, seria assim, se eu estou fazendo um exercício de alongamento das pernas, eu estou fazendo um exercício de fortalecimento do tronco ou dos braços simultaneamente. Sempre assim, nunca vou só alongar, ou então vou ficar relaxada. Não existe isso no Pilates, tá? Sempre está o corpo todo conectado, o corpo todo trabalhando. Ativando as asas. O que é isso? Antigamente, você vai ver isso com os idosos, tá? Às vezes o seu avô, sua avó vai falar bastante isso. Ah, eu tô com uma dor na asa. Asas são as escápulas, são esses dois ossos aqui, tá? Que antigamente as pessoas conheciam como asas. Por isso que nos cursos de Pilates você vai ainda ouvir falar isso. Ah, ativa as asas.
Ou tem alguns exercícios até do pré-pilates que chamam isso, tá? Que é a ativação das asas, crescimento das asas. Então, é a ativação das suas escápulas. Quando a gente tem a escápula bem posicionada, a nossa cintura escapular, ou seja, os nossos ombros, eles estão bem posicionados também. Consequentemente, você vai ter menos dor nos ombros, menos dor em cotovelos e punho. Sabe aquela pessoa que não consegue fazer prancha? Porque ela sente dor no punho, muita dor, aí fala assim, ah, mas eu não aguento dor no punho. É porque as asas, então suas escápulas, não estão ativadas. E como que a gente pode fazer essa ativação? Primeiro você vai começar em pé. A pessoa ela vai estar em pé, encostada numa parede, tá? Ela vai estar com as mãos na parede e ela vai fazer esse simples movimento de empurrar a parede, então meu ombro vai para trás e volta. Ó, eu faço esse movimento aqui, ó, empurro e relaxo. Então minhas escápulas, elas se movimentam, elas vão para frente e vão para trás. Isso é para a pessoa ter consciência corporal aonde que a escápula dela deve estar posicionada. E aí depois a gente começa a trabalhar a posição de gato com essa pessoa. A posição de gato é aqui, ó, 4 apoios, tá? Normalmente a pessoa já faz a posição e já fica assim, ó. Às vezes até solta o bumbum, fica essa hiperlordose, essa curva aqui nas costas. Isso daqui com o tempo vai gerar muita dor. E é com o tempo que eu digo, é numa aula mesmo, tá? Não é com anos, não. Na mesma aula a pessoa já vai sentir um incômodo. Então ela vai estar aqui. O que você vai falar pra ela? Primeira coisa, coloca o bumbum um pouco pra dentro. Contrai o abdômen, eu apertei a barriga. E agora a força vem das mãos. Você empurra as mãos contra o chão. E aí você sobe. Aqui, o meu peito está aberto, que a minha coluna está retinha. E as minhas escápulas estão ativadas. Então aqui. A partir daqui, o meu punho já não dói mais. Outra coisa importante. Então se eu estou nessa posição aqui, normalmente a pessoa que tem muita fraqueza muscular ou muita instabilidade articular, quando ela põe essa posição, ela faz isso com o braço, ela roda para frente. Se ela está rodando o braço para frente, ela está fazendo uma hiperextensão. Ou seja, ela está forçando o cotovelo mais do que poderia. E isso vai gerar dor, vai gerar sobrecarga dessa articulação. E as articulações, os músculos que precisam trabalhar, não trabalham. Eles é como se eles travassem. Então o que a gente vai fazer? Vai imaginar que tem 2 olhinhos aqui, um de cada lado. E esses olhinhos têm que sempre se olhar. Eu estou aqui, ó, estou com o braço errado. Então meus olhos vão se olhar, eu vou estar aqui, tá? Sempre esse lado de dentro do cotovelo, rodado pra dentro. Não é movimento da mão, a mão fica parada. É só, ó, cotovelo faz o movimento. Então aqui, ó, estou na posição de gato, ensinando a pessoa a ativar as escápulas. Então já coloquei aqui, já destravei meu cotovelo, então os olhinhos estão olhando um pro outro, já cresci. A pessoa conseguiu ficar nessa posição, a partir daqui ela vai fazer a prancha. Então ela vai só estender uma perna para trás, fica aqui um tempinho. Depois estende a outra perna, ela já está na posição de prancha. Com o joelho ou sem joelho, ela está na posição de prancha. E aí ela não força mais as escápulas, ela não vai sentir mais dor nessa região. E esse é o nosso objetivo, que a pessoa consiga trabalhar a força, trabalhar a consciência corporal, sem sobrecarregar nenhuma articulação. Outra coisa, vamos para outra linguagem do Pilates. Coluna em C. O que é a coluna em C? É formar um C mesmo. Só que tem pessoas que imaginam que esse C é aquele C minúsculo, tá? É uma coisa curtinha. E no Pilates não tem nada pequeno. A gente não encolhe nada, a gente só cresce. Então eu costumo falar aqui para os meus pacientes que é o C de letra maiúscula. A gente tem que crescer. Então é assim, ó. Vou mostrar de lado para vocês. Se eu falo para a pessoa, faz o C com a coluna. Vou pôr a mão aqui. Ó, a pessoa normalmente faz isso. Ah, tô com a coluna redondinha. Tá no C? Tá, mas tá um C minúsculo, porque aqui eu encolhi. E o objetivo do Pilates é sempre crescer. Independente da posição, sempre no Pilates a gente cresce. Então o que a gente vai fazer? Vou manter a mão aqui para você entender. Vou estar aqui, eu vou colocar o bumbum para dentro, então eu escondo o bumbum e continuo olhando para frente. Conforme eu vou descendo ó, as costas, o C vai se formando, só que é um C de letra maiúscula. Então minha cabeça permanece para frente e eu escondo o bumbum. É como se eu quisesse mesmo ó, abaixar ele aqui e encostar a lombar no chão. Então se eu tivesse o braço para frente, ó, é grande. E aí eu faço a força do abdômen.
O abdômen empurra minha coluna para trás. E aí sim eu vou conseguir fazer um C, letra maiúscula, tá? No Pilates. Vai ser sempre assim. Pensa que nunca vou fazer nada que encurte, nada que diminua a amplitude de movimento da minha coluna. É sempre que aumente. Se você fizer esse C curtinho, você vai estar espremendo os discos intervertebrais. Não sei se você lembra, semana passada nós falamos sobre hérnia de disco. E toda vez que você tem um achatamento ali do disco, então entre uma vértebra e outra tem um disquinho. Quando você achata ele, com o tempo você vai ter degenerações ali, vai ter desidratações e pode gerar uma hérnia de disco ou uma artrose na coluna. Então tome cuidado com isso, tá? Sempre crescer. Eu vou dar espaço entre uma vértebra e outra na coluna. Depois, coluna neutra. O que é a coluna neutra? A gente tem curvaturas na coluna, todo mundo tem. Então, aqui na cervical, eu tenho uma curva, então é para dentro. Aqui é uma lordose cervical. Na região torácica, eu tenho uma cifose torácica, então ela é mais redondinha, ela não pode ser reta, tá? Ela é mais redondinha. Na lombar, então aqui embaixo, ela tem uma outra lordose. Então, é uma outra curva onde dá uma empinadinha no bumbum. Então, a gente tem uma lordose na cervical, uma lordose na lombar. Uma cifose, que é esse C, na torácica, e outra cifose no sacro. Sacro é um osso que nós temos no bumbum, tá? Aqui na região do bumbum. Então, aqui é para dentro também. Então, a gente precisa manter essas 4 curvaturas fisiológicas. Normalmente, quando a pessoa deita, ela quer, enquanto está fazendo exercício, ela quer tirar essa curvatura das costas. Então ela empurra a barriga para dentro, tentando encostar toda a coluna no chão. Isso está errado. Isso a gente chama de movimento de imprint da coluna, é outra linguagem. Imprint da coluna é quando eu chapo a coluna lá no chão. Mas esse não é o movimento natural, o movimento fisiológico. E tudo que não é fisiológico força alguma outra articulação. Então você vai sentir dor com o passar do tempo. Então o que você precisa fazer? Ao deitar ou ao ficar em pé, sempre você tem que ter essas 4 curvaturas. Então a sua cervical precisa ter essa curvinha para dentro. A sua torácica, ela não pode ser totalmente reta, então ela tem que ter uma curvinha, um leve C aqui em cima. E a minha lombar tem que ter uma curvatura natural. É diferente se eu ando assim, ó. Se eu andasse assim, o bumbum empinadão, a gente chama de hiperlordose. A hiperlordose vai gerar dor. Por quê? Aqui eu solto o abdômen, então as pessoas falam assim: ai, Sara, eu quero fazer pilates porque eu tô muito barriguda, minha barriga tá muito pra frente. E aí você vai olhar, a pessoa não tem barriga. É a postura que está errada. Então, quando você tá assim, você vai ficar barriguda. Se você só coloca o bumbum pra dentro, ó, só encaixa aqui, então a minha curvatura vai continuar, mas vai continuar menor. A barriga já some. E a minha postura automaticamente já melhora. Eu já consigo ficar mais alinhada. Então é sempre isso que você vai pensar. Preciso ter as curvaturas, nada de chapar em lugar nenhum. Coluna, ela não pode ser reta. Se você está com a coluna totalmente reta, você tem o maior risco de lesões. Por quê? Essa curvatura, Deus nos fez para quê? Para que ele fez essas curvaturas? Para amenizar o impacto. Então sempre que você mantém essa curvatura, você tem menos impacto nas articulações, menos impacto nos discos. Então o risco de você se machucar é bem menor, tá? Então assim, se eu estou deitada, vou demonstrar aqui pra você. Ó, estou deitada. Se você fizer força para encostar a lombar, então essa curva aqui das costas, se eu faço força para encostar ela no chão, naturalmente meu bumbum ele sobe um pouquinho. Quando ele sobe um pouquinho, eu estou fazendo a pelve elevar. E aqui no Pilates, além da coluna neutra, que são com essas curvaturas, a gente precisa da pelve neutra. Então você vai fazer assim com a sua mão, ó, um diamante. Esse diamante você coloca em cima da pelve. Então bem em cima. Se você tá com o bumbum pra dentro, assim, escondendo o bumbum, os seus dedos eles vão fazer isso daqui, ó. Os dedos sobem. Aqui é como se eu estivesse em pé com o bumbum pra dentro. Isso daqui está errado, tá? Se eu fizer ao contrário, ó, eu empino muito o bumbum. Então faz uma curva aqui, eu passo a minha mão aqui embaixo das costas, tá? Aqui é como se meu dedão estivesse pra cima. Então o diamante ele está curvo também. Aqui também está errado.
Então, o que eu preciso? Deixar o diamante reto. Então, reto. Ele estando reto, então todos os dedos na mesma direção, vai ter uma leve curvatura na minha coluna. Vai passar uns 2 dedinhos embaixo das minhas costas. E o meu bumbum vai estar totalmente apoiado no chão. Aqui é a pelve neutra, é aqui que a gente trabalha sempre no Pilates. Eu costumo mostrar em pé esse movimento. Então, ó, fazer a mão de diamante, coloca aqui. Se eu deixo os dedos aparecerem mais alto, então eu vou ficar aqui, ó. É como se eu estivesse assim, em pé. Então você vai ver as pessoas com essa postura assim. Tá, o joelho ele dá uma flexionada, porque ele não vai conseguir ficar totalmente reto. Os ombros normalmente caem pra frente, então é aquela pessoa que faz um C com a coluna sem fazer nada, tá aqui, ó. Então essa é a postura. E aí como que a gente vai melhorar isso? A partir do quadril. Tem pessoas que são ao contrário. Então, ao invés dos dedos estarem pra frente, o dedão está pra frente. Então eu estou aqui, ó. Se eu estou aqui, ó, para eu conseguir me manter aqui, meu ombro vai para trás, ó. Eu fecho aqui, ó, tá? E o meu joelho também vai para trás. Também vai ter dor no joelho, vai ter dor na coluna, vai ter dor entre as escápulas, então entre esses ossos dos ombros aqui, a gente vai sentir uma compressão. Então aqui também está errado. Então se eu mantenho a minha pelve neutra, então meu diamante reto, aqui eu alinho tudo, ó. Estando reto, meu joelho vai para a posição natural, as curvaturas da coluna se alinham e meus ombros, eles abrem, eles não vão empurrar mais para trás. Então essa é a posição ideal, é isso que a gente vai buscar com o Pilates. Pensa sempre, se você está trabalhando com o seu paciente aí, você vai pensar em trabalhar a postura a partir do quadril. Alinhou o quadril, ensinou o movimento de quadril para ele, esse deitado é o mais fácil de você ensinar. Ele vai conseguir se corrigir quando estiver em pé também. Outro exercício importante para você fazer é o do gato mesmo. Então tá aqui, ó. Aqui eu ensino a pelve pra pessoa, ó. Bumbum empinado é o que o dedão tá pra frente, tá? No diamante. Bumbum pra dentro é o que os dedos estão pra cima. Pelve neutra, eu tenho que estar no meio, tá? Então aqui é bem fácil de você conseguir ensinar isso e a pessoa vai ganhar uma consciência corporal mais rápido. Linha média. Linha média é a gente imaginar que passa no meio do nosso corpo uma linha. E essa linha, ela puxa como se fosse um imã, puxa todos os nossos órgãos, todos os nossos músculos para o centro. Qual que é o centro? Nosso tronco. Então, tudo que a gente for fazer no Pilates ou na vida, tá? O que você vai pensar? Que é a partir do tronco que começam os movimentos. Então, eu não vou pensar em fazer movimento de fortalecimento de braços, por exemplo. Hoje eu soltei um Reels ainda há pouco, mostrando os exercícios de fortalecimento de braços. Mas se você for tentar fazer esses exercícios aí em casa, você vai ver que os braços praticamente você não sente dor nenhuma neles. Você vai sentir muito fortalecimento do abdômen. Então, os meus alunos aqui, os pacientes, eles brincam, falam que são abdominais disfarçados. Mas por que são abdominais disfarçados? Porque tudo no Pilates a gente vai pensar nessa linha média. A força vem vai para o centro, vai para o tronco e sai a partir do centro. Então ele sai a partir do tronco. Então se eu vou fazer um movimento de braços, por exemplo, eu estou com o braço aqui e vou abaixar o braço, tá? Vou abaixar aqui pela frente. Aqui não é simplesmente a mão que abaixa os meus braços, e sim as minhas costelas, que são esses ossos que puxam o meu peito para baixo. E a partir do momento que eu puxo o peito para baixo, o meu braço vai baixar. É sempre assim. Ah, eu estou com as pernas para cima, vou descer as pernas. Então se eu só subo e desço as pernas, eu vou sentir muita força de coxa, quadríceps, e vai sentir dor na lombar, porque não está fazendo força nenhuma no abdômen. Então o movimento é ao contrário. Quando você desce, você vai soltar, vai puxar o ar, puxa. Quando você sobe a perna, você solta o ar, então. E ao mesmo tempo eu contraio o meu abdômen. É o meu abdômen que puxa a perna. Lembra do imã? Então eu estou aqui, ó. Desci as pernas. Quando sobe, ó, o imã puxa as pernas de volta. Ó, desci. É como se eu estivesse crescendo, tá? Cresce, cresce, cresce. Pra voltar, o imã puxa. E aí você vai sentir muita força de abdômen. Muita. É aí o movimento correto. Então tudo puxa para o centro. Todos os exercícios, tanto alongamento quanto força, tudo tem que sentir o tronco trabalhando. Tanto abdômen, quanto cintura, quanto costas. Mobilidade controlada. O que significa isso?
eu tenho que controlar a amplitude de movimentos. Às vezes a gente quer trabalhar fazendo movimentos muito grandes. E quando eu faço grande assim, sem ter um controle muscular, sem eu ser uma aluna nível avançado, eu vou fazer isso daqui, ó. Tô exagerando, mas pra você entender, tá? Acaba fazendo isso. Então, como que a gente faz? Quando a gente vai trabalhar braços, eu falo que tem que ser sempre dentro do seu campo visual. Então, ó, vou abrir meu braço e vou olhar pra frente. Eu tenho que estar com a cabeça parada, somente com os olhos, eu tenho que ver as minhas mãos. Então, eu estou vendo minhas mãos. Então, aqui é o meu máximo. Isso é a amplitude controlada. Meu braço vem até atrás, mas se ele vier para trás, eu desestruturo toda a coluna. Então, vai estar errado, eu não vou conseguir fazer o movimento da forma mais correta. Então, eu vou pôr ele um pouquinho mais para frente. Eu até falo assim para os meus alunos, que não existe braço atrás das costas. Então, os braços sempre vão estar ligeiramente para frente. Então, aqui eu faço todos os movimentos que eu quiser. Por que é importante ter esse movimento controlado? Porque aqui eu evito lesões. As pessoas, normalmente ela se machuca quando ela passa do limite da articulação. Então aqui ela não vai passar nunca do limite. Se ela não passa do limite, ela não vai ter risco de lesão. Então vai ser um método mais seguro. É por isso que no Pilates, dificilmente você vai ver alguém se machucando. A não ser que ela caia de um aparelho, aconteça algum acidente. Mas durante exercícios, você não vai ver a pessoa se machucando. Porque se ela está fazendo da forma correta, é impossível se machucar, tá? Ao contrário, ela vai ganhar mobilidade, vai ganhar força nessa articulação e vai diminuir as dores também de toda essa articulação aí. Nas pernas é a mesma coisa. Eu vou fazer os movimentos sempre pensando assim, ó. Se eu sou paciente do nível básico do Pilates, acabei de começar, tá? Independente se é um atleta ou não. Começou no Pilates, você está começando o nível básico. Você vai fazer os movimentos das pernas. Então você não vai abrir a perna ao máximo que você conseguir, por mais que você seja uma bailarina. Você vai fazer pequeno. Por quê? Você vai fazer o tamanho dos seus ombros. Aqui você vai ganhar estabilidade primeiro da articulação. Depois que deu a estabilidade, aí sim, você vai aumentar o movimento. Você vai fazer um movimento amplo. E quanto mais amplo, mais difícil porque você vai ter que controlar essa postura toda, mexendo mais a articulação. E você vai estar no nível mais avançado também. Depois, vamos pensar em oposição, é outra linguagem. A oposição é você pensar em forças opostas. Então é assim, se eu estou sentada aqui, eu vou fazer força para crescer, tá? Então minha cabeça vai tentar tocar no teto. Ao mesmo tempo que minha cabeça está tentando tocar no teto, os meus isquios, que são os dois ossos que nós temos no bumbum, eles estão apertando o chão. Então isso é uma força de oposição. Então, enquanto a cabeça está crescendo, tem que ter alguém me segurando, como se eu fosse uma árvore e tivesse raízes. Então, nessa posição que eu estou agora, as raízes vêm no meu bumbum. Então, é como se estivesse me prendendo aqui no chão essas raízes. E, ao mesmo tempo, a minha cabeça vai tocar no teto. E se eu estou com as mãos no chão? Uma parada de mãos, por exemplo, que é um exercício avançado. Estou com as mãos. As minhas raízes vão sair das mãos. Então, eu planto as minhas mãos lá no chão e o resto do corpo todo cresce. Então, meus pés tentam tocar no teto. Isso é a parada de mãos. Sempre você vai pensar em oposição. Se um braço está crescendo aqui e o outro está para baixo, o para baixo não pode estar relaxado. Tem que estar em oposição. Então, esse meu braço está crescendo aqui, enquanto o meu outro braço está crescendo para baixo. Todos os exercícios do Pilates têm oposição. Todos. 100%. Se você não está sentindo isso, é porque você não está sabendo direcionar direito essa sua força. Então você vai treinar. Todos os exercícios você precisa saber. Se eu estou fazendo força para abrir a perna, por exemplo, no espacato. Se eu estou empurrando minha perna para trás, a da frente tem que estar empurrando para frente. Tem que ter oposição. Então eu estou sempre crescendo. Sempre. Tudo tem oposição no Pilates. Depois, pé. Flex, pé em ponta, pé de Pilates. O que é isso? Estou aqui. Esse é meu pé em flex, tá? O flex não são dedos que fazem a força, e sim é a articulação do tornozelo. Então, meu tornozelo faz 90 graus. Tem pessoas que conseguem até mais que 90 graus. Outra coisa importante, quando eu faço flex, além de você pensar no tornozelo, que quando você pensa no tornozelo, você ativa tibial anterior. Então, aquelas pessoas que correm, que caminham bastante, normalmente tem a canelite, que é a inflamação dessa musculatura. Por quê? Não está bem trabalhada, não está bem fortalecida. Então, no pé em flex, a gente trabalha o fortalecimento dessa região e, ao mesmo tempo, a gente trabalha o alongamento da panturrilha.
Então aqui, ó, estou fortalecendo em cima e alongando embaixo. Lembra que eu falei que no Pilates nunca tem só um alongamento ou só um fortalecimento? É sempre em conjunto? Quando um lado está alongando, o outro lado está fortalecendo. Então aqui, ó, eu faço bastante força. Aí tem pessoas que vão desalinhar o pé. Eles viram assim, ó, puxando o hálux, dedão do pé, em direção ao seu rosto, tá? Aqui pra mim. Mas não é o dedão que eu puxo, e sim o dedinho. Quando eu puxo o dedinho, eu ativo essa musculatura lateral da minha perna também. Então eu consigo trabalhar mais músculos ao mesmo tempo com um simples movimento de pé. Então puxo o dedinho pra você. Isso é o pé em flex. E o pé em ponta? É o famoso pé de bailarina, pra frente, tá? Então eu alongo a região anterior da perna e eu fortaleço a parte posterior. Então vai chegar algumas mulheres aí no seu estúdio e vai falar assim: ah, minha panturrilha não define nunca, porque tá sempre um pé mole. Se você faz o pé em ponta, você tá fortalecendo a panturrilha a aula inteira. Ela vai definir. É a mesma coisa se você estivesse andando com um salto alto. Fortalece essa musculatura. E por que é importante a gente fortalecer panturrilha? Porque a panturrilha é nosso segundo coração. O que significa ser o segundo coração? O nosso coração mesmo, ele bombeia o sangue para toda a parte do corpo. Então é daqui para fora. A nossa panturrilha, ela serve como um segundo coração porque ela bombeia o sangue de volta para o coração. Então o coração espalha o sangue, a panturrilha devolve o sangue para o coração. Se a gente tem uma panturrilha fraca, o que acontece? Começa a aparecer varizes, varicoses, dor nas pernas, a circulação do corpo é prejudicada. E aí são aquelas pessoas também que tem as pernas mais inchadas, no final do dia o pé incha. Isso é porque a panturrilha não está funcionando como ela deveria e aí o sangue não está voltando todo. Além do sangue, nós temos líquidos também aí, tá? Então esses líquidos, que é uma drenagem linfática que a gente fala, eles têm que ser ativados, eles precisam voltar para o coração para bombear tudo e aí sim vai tudo a história de novo. Não precisamos desse fortalecimento. Por isso que esse pé em ponta não é uma frescura, tá? É muito importante. Eu brinco aqui com os meus pacientes que não existe pé morto. Ou seu pé tá em flex, ou seu pé tá em ponta. Não existe o meio termo, tá? Outra coisa, pé de pilates. É isso daqui, ó. É um V com pé. Esse V, ele não é totalmente aberto, não é um pé de bailarina. Ele é um pouco mais fechado. Você vai pôr uma palma da mão assim fechada e coloca entre um dedão e outro. Aqui. Essa ó, é a distância do meu pé em pé de pilates. Quando eu estou nessa posição, com essa distância certinha, eu consigo ativar a linha média, então eu puxo todos os meus músculos, toda a minha força corporal para o centro e aí a postura melhora mais rápido também. Eu consigo trabalhar mais glúteo, consegue trabalhar mais adutores, são esses músculos de dentro da coxa. Você consegue trabalhar tudo com mais fluidez. Posição de tabletop. Tabletop é um quadrado da perna. Então é aqui. Isso é tabletop. Eu tenho que estar 90 graus de quadril, 90 graus de joelho. Se meu pé está caído assim, não estou em tabletop. Se eu estou aqui e alguém chegar em mim e apertar minha mão para baixo, ó, a minha perna para baixo, se ela empurrar, a minha perna não pode cair. Eu tenho que continuar aqui. Quando você faz essa posição de tabletop, você já aciona o abdômen. Então, um músculo que é muito importante pra gente, que chama transverso do abdômen, ele funciona como um cinto, tá? Que segura todo o meu tronco. Esse músculo, ele é ativado nessa posição. Então, por isso que ela é tão importante. A gente pode fazer exercícios de braço, por exemplo, com a perna parada em tabletop. Aqui você vai fortalecer todo o powerhouse. No Pilates, o que é powerhouse? É o tronco. Tá? Então todos os músculos do abdômen, das costas, o glúteo e os músculos íntimos, que chama, por exemplo, o períneo, que são os músculos da vagina na mulher. No homem, a gente trabalha também os músculos do esfíncter, então os músculos lá do cocô, para segurar. Então essa posição a gente consegue trabalhar toda essa força que precisa. Sempre que você vê alguém também falando: olha, fecha a perna, o Pilates é a perna fechada. É porque a gente ativando essa linha média, que é aquela linha imaginária, fechando a perna, a gente consegue trabalhar também essa musculatura íntima. Ou seja, pessoa que tem incontinência urinária, gestante, tudo vai ser beneficiado com isso. Então, eu não tenho incontinência urinária, mas às vezes você vai pular muito, ou você dá um espirro, dá uma escapadinha,
dá muita risada, dá uma escapadinha do xixi, ou você não consegue nem segurar um pum, às vezes você faz a força e não consegue, isso já é um começo de incontinência, então a gente precisa trabalhar essa musculatura. Músculo, ele fica fraco se ele não é trabalhado. E por último, hoje eu vou falar com vocês sobre o uso do imaginário. No Pilates, tudo a gente trabalha a mente sobre o corpo. Então sempre você vai pensar no movimento para depois executar o movimento. Então eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu falo com os meus pacientes aqui que eu quero que feche o zíper da calça. Então vamos lá pensar primeiro. Quando você tá com uma calça muito apertada, uma calça jeans, muito apertada, e você quer fechar o zíper da calça. Então mulheres, o que vocês fazem? Normalmente a gente deita na cama e puxa o zíper. Então você faria isso aqui, ó. Tá aqui, fecha o zíper, ó. Faço esse movimento aqui pra fechar. Então quando eu falo pro meu paciente, fecha o zíper da calça, eu estou pedindo pra ele pôr o bumbum pra dentro. Só que é mais fácil a pessoa imaginar o que ela faz no dia a dia, então fechei aqui, do que ela imaginar o que é esconder o bumbum. Não sei esconder o bumbum, não sei nem onde fica meu bumbum. Tem gente que é desse jeito. Você fala pra mexer a mão, a pessoa mexe o pé. Tem pessoas que não têm consciência sobre o seu próprio corpo, não têm domínio sobre o seu próprio corpo. E essas são a maioria das pessoas assim. Então você vai pensar, sempre dá algo imaginário. Por exemplo, vou fazer um exercício que eu quero que traga o braço aqui. Eu não falo pra pessoa simplesmente fechar o braço. Eu falo pra ela imaginar que ela vai abraçar uma bola. Abracei a bola. Então é algo redondo. Ou abraçar uma árvore. Se eu não dou essa ideia pra ela, ela vai fazer aqui, ó. Ela vai fechar o braço, mas com o cotovelo pra baixo. Esse cotovelo pra baixo não está fazendo força nenhuma. Aí você vai ter que colocar um monte de bola, um monte de peso pra pessoa sentir um pouco de fortalecimento. Mas vai sentir fortalecimento em compensação machucando articulações. Então aqui, ó, com o cotovelo pra cima, eu tô trabalhando todos os músculos aqui, ó. Estou fortalecendo todos ao mesmo tempo. Não só bíceps, não só peitoral, tá? Eu tô trabalhando todos os músculos do braço. Então, sempre aqui. Sempre dê uma ideia assim. Se o exercício, o braço vai fazer isso daqui, ó, esse movimento aqui, o que eu falo com as mulheres, por exemplo? Falo, olha, imagina que você está lavando roupa num tanque. Aí tem mulher que dá risada e fala assim, só tenho tanquinho em casa, só tenho máquina de lavar. Mas aí eu falo, mas você já viu sua avó lavando roupa no tanque. Então é desse jeito. Então, ó, esse movimento aqui. Então é esse movimento que eu quero que você faça agora. Então sempre dê o imaginário primeiro. Se a pessoa pensa para depois realizar o movimento tem maior chance de sair correto e a pessoa consegue trazer a consciência corporal para o corpo dela. Ela vai pensar no movimento e não simplesmente executar de forma aleatória, sem pensar em nada e sem conseguir trabalhar a mente. Por isso é tão importante, por exemplo, o Pilates, para pessoas que têm depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, porque ela é obrigada a pensar no corpo dela, ela é obrigada a pensar em atividades do dia a dia. Então isso que é o mais legal do Pilates. Então essa foi a live que eu preparei para vocês hoje, pensando sobre a linguagem do Pilates. Ajudou você? Como que você achou que foi? Esclareceu muitas coisas? Fala aqui comigo. Isso. Com certeza todo o conteúdo é esclarecedor, a gente consegue aprimorar um pouco mais, independente da formação de Pilates que você tenha tido, sempre é importante você aprender mais, buscar mais conhecimento, porque é assim que você vai aprimorar e vai ser referência aí onde você está. Fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Carol. Ela tá falando que foi muito bom. Muito obrigada, viu? Fiquem com Deus. Beijo.